Quero saudar a todos. Ei. Capítulo 11, versículo 33. Lucas, capítulo 11. Versículo 33, e vamos fazer a leitura até o versículo 54. Se tiver alguém do seu lado que por algum motivo esqueceu a Bíblia, você dá uma ajudinha para a pessoa acompanhar. Lucas, capítulo 11, versículo 33. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos leem os versículos pares. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração.
Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. Amém. O texto que nós lemos inicia justamente falando sobre o olho bom e o olho mau. E aí é interessante porque, desde novo convertido, quando eu li esse texto, eu li o texto como se fosse assim: o olho bom é aquela pessoa boa que não tem maldade no coração, que não percebe certas maldades, aquela pessoa pura. E o olho mau seria aquela pessoa que olha já de uma forma assim, atravessada, maliciosa. E aí é interessante, porque no nosso dia a dia, se eu perguntar para você o que é um olho bom, você vai dizer é um olho que enxerga, não vai não? E se eu perguntar para você o que é um olho mau, um olho ruim, você vai dizer é um olho que não enxerga direito. É o meu olho, por exemplo, sem esse óculos. Troquei há poucos dias, mas o outro óculos que eu usava, eu estava com dificuldade até de reconhecer fisionomias assim de perto. 3 anos sem trocar o óculos. Aí o médico até me deu uma dura lá. Mas é interessante. Olho bom e olho ruim. Mas quando a gente lê a Bíblia, parece que a gente, pelo menos no meu caso, quando eu lia, eu tentava assim fantasiar um pouco. E aí é importante a gente observar, porque Jesus está falando isso, e depois dele falar isso, um fariseu convida ele para comer na casa dele, e ele vai. E chegando lá, ele começa a falar do fariseu e dos outros amigos do fariseu. Você já imaginou que pessoa indiscreta era Jesus? Entra na casa do homem, foi convidado, entra lá, e o assunto é justamente os erros e a forma de vida dos fariseus. E ele começa: ai de vós fariseus, ai de vós fariseus. Aí um escriba que estava lá podia ter ficado quieto, mas não ficou. Abriu a boquinha dele e disse: Senhor, falando desse jeito dos fariseus, o Senhor ofende a gente. Jesus disse: mas vocês não se preocupem, porque eu tenho um bocado de ais para vocês também. Então, já que você puxou a fila, vamos começar os ais de vocês também. E aí Jesus começa a falar também dos doutores da lei. E aí é interessante porque o texto que é iniciado sobre o olho bom e o olho mau vai sendo, na verdade, esclarecido o que era que Jesus estava falando ali, quando ele começa a falar de gente que tem olho mau. De gente que parece que enxerga, mas não enxerga. No nosso meio, é interessante a gente observar uma experiência que Jesus teve. Certa vez ele ora por alguém que era cego. Aí o indivíduo pergunta para ele assim: e aí, está enxergando? Ele diz: estou vendo os homens como árvores andando. Você podia dizer que esse homem não enxergava? Não podia, porque ele estava vendo alguma coisa. Mas você não podia dizer que o olho dele estava completamente bom, porque aquilo que ele enxergava não era a realidade que estava na frente dele. O olho é o órgão que Deus nos deu para nos dar percepção das coisas sem que nós precisamos tocar nelas. É por isso, por exemplo, que um cego, normalmente ele desenvolve um pouco melhor a capacidade de ouvir, a capacidade do tato. Tem coisas que você tem que pegar. Lá na escola tem umas crianças que quando vão lá na minha mesa, elas querem pegar. Aí eu brinco com você está com o olho no... Deixa eu olhar aqui, aí vai pegando, né? Você está com o olho na ponta do dedo, só pode olhar se pegar. Mas é interessante que tem coisas que você só pode perceber se você pegar. Eu estou construindo alguns móveis lá na escola, e para saber se o móvel está certinho, se não tem alguma quininha passando, olhar somente não é suficiente, eu tenho que passar a mão. Então, algumas coisas você precisa usar outros órgãos da percepção. Mas Deus nos deu essa capacidade de percepção através da visão. Você vê de longe.
às vezes, o perigo. Você percebe certas situações sem estar envolvido nelas. Jesus diz, então, que há a possibilidade de pessoas que enxergam fisicamente não conseguirem perceber certas realidades que estão à sua volta. E aí a gente observa esses homens. Em certa ocasião, Jesus chama ele de guias cegos, que vão guiando outras pessoas para cair no abismo junto com eles. O guia cego é aquele que ensina coisas e serve de testemunho inadequado e vai orientando pessoas, e essas pessoas vão pensando que estão indo para o céu e vão indo para o inferno. Estão pensando que estão indo para um crescimento espiritual e, na verdade, vão adoecendo espiritualmente. Os guias cegos vão guiando pessoas. Eles não enxergam e as pessoas que seguem eles também não enxergam. E quando elas, de alguma forma, enxergarem, elas não vão continuar seguindo esses guias cegos. Porque a primeira coisa que elas vão enxergar é que o guia é cego. Não serve para orientar nem para guiar ninguém. Pois bem, o texto aqui tem um referencial do que seja olho bom. Se nós temos aqui no texto o referencial do que seria um olho ruim, qual seria o olho bom? O olho bom é aquele que vê o que Jesus vê. Porque o olho bom aqui, nesse lugar aqui, naquela reunião que Jesus estava, era o de Jesus. E o que era que Jesus enxergava que fazia ele, então, demonstrar a percepção do que o olho bom tem que enxergar? E o que é que os fariseus não enxergavam, que fazia com que esses fariseus e esses escribas tivessem uma vida religiosa, mas eles não conseguiam perceber certas realidades que eram perigosas para a alma do homem e para a alma daqueles que estavam sendo guiados por eles. Essa é a grande pergunta que a gente precisa responder nessa noite. O que é que Jesus enxergava? E o que é que esses homens enxergavam? Esses homens eram líderes religiosos. Provavelmente alguns deles tinham a capacidade de encher igrejas. Provavelmente alguns desses escribas eram extremamente habilidosos na exposição das escrituras. Aquele tipo de gente que você vai e você fica assim de boca aberta, com a habilidade e com o conhecimento doutrinário. Mas eram guias cegos. Eram homens capazes de guiar uma igreja inteira, de guiar a religião da sua geração. E Jesus olha para esses homens e diz: vocês são guias cegos. Vocês não têm um olho bom. Vocês não conseguem enxergar o perigo que vocês estão vivendo. Vocês não conseguem enxergar que vocês estão vivendo uma religiosidade completamente voltada para a morte. Que vocês estão invertendo os valores. Que vocês estão apenas vivendo no mundo do legalismo. Vocês só são religiosos, nunca aprenderam a ser cristãos. Essa é a realidade daqueles homens ali. Eles tinham habilidade para encher a igreja, para administrar a igreja, faziam da igreja um grande negócio. Quando Jesus entra no templo e vê aquele monte de gente comprando e vendendo, aqueles homens tinham visão para ganhar dinheiro. Porque eles compravam um pombo por um tanto e vendia lá no templo por 5 tantos, por 10 tantos daquilo que eles tinham dado no coisa. Então eles eram homens de visão, quando você falava em administrar uma religião. Eram homens de visão para administrar negócios, para aprender a ganhar dinheiro, mas não conseguiam enxergar o reino de Deus, não conseguiam enxergar o Filho de Deus que se manifestava ali no meio deles. Não conseguiam perceber, nem valorizar aquilo que Deus estava dando para eles, os privilégios que eles tinham naqueles dias ali, na presença do próprio Deus que se encarna para viver no meio deles. Eu gostaria então que nós tirássemos algumas lições aqui sobre os olhos como referencial da nossa espiritualidade. O que é que nós estamos vendo, o que é que nós não estamos vendo?
primeira coisa é que os olhos são o espelho do nosso coração. E quando eu falo coração, não estou falando de sentimento, eu estou falando da mente. Tem uma frase interessante que diz assim: os olhos só veem o que a mente está preparada para entender. Os olhos só veem o que a mente está preparada para entender. Outro dia, vendo esses vídeos de marcenaria, um marceneiro já experiente foi num quintal de uma mulher e tinha uma tábua dessa grossura, velha, no chão. Você olhava e dizia assim: que tábua feia. E ele olhou para aquela tábua, bateu na tábua e disse: essa tábua aqui é uma tábua de qualidade, vou levar para casa. Levou para casa, passou uma lixa nela, passou uma escova, e a tábua estava cheia de vincos, e ele fez uma mesa linda. Todo mundo que passava ali olhava e via aquele pedaço de madeira como um lixo, mas a mente treinada fez com que ele percebesse algo que os outros não conseguiam perceber. A mente da gente, o olho da gente, o olho treinado. Crente precisa ter o olho treinado para perceber a heresia. Crente precisa ter o olho treinado para perceber quando está andando no erro, para perceber quando não está agradando a Deus e quando está agradando a Deus. Nós precisamos ter o olho treinado para isso, ter capacidade de percepção. Logo, o nosso olho aqui é a capacidade de percepção que a nossa mente tem. E é interessante porque às vezes a gente faz alguma coisa que não deveria e a gente fica com aquela sensação: tem alguma coisa errada. Não é assim? Você sai de casa, esquece a chave, bate a porta. Antes de bater a porta, você para assim e diz assim: parece que eu estou esquecendo alguma coisa. Essa capacidade de percepção. Aí bate a porta e lembra da chave, da hora que bate a porta. A chave está para o lado de dentro e você agora tem que arrombar a porta para entrar. Com relação à espiritualidade é do mesmo jeito, irmãos. Você vai fazer um negócio e de repente você sente assim: tem alguma coisa que não está dando certo nesse negócio. Minha consciência está assim um pouco pesada. A percepção sua está lhe dizendo que tem alguma coisa que não cheira bem. A gente deve parar um pouquinho para examinar se é realmente aquilo que a gente deveria fazer. Porque a nossa percepção, às vezes, vai além daquilo que a gente vê com o olho, além daquilo que os nossos amigos veem com a razão. Chega um bocado de gente que se diz expert e diz: não, mas isso é assim mesmo, pode ir. Eu já fui, não deu tudo certo. E aí você vai contra a sua consciência e dá tudo errado. Porque a sua percepção diz uma coisa e você então vai contra a sua percepção e contra a sua consciência. Jesus está falando aqui justamente desse olho, dessa capacidade de perceber, de enxergar perigos, de enxergar verdades, de enxergar realidades que a gente precisa ter constantemente a prudência de seguir. E aí a gente, observando a palavra, a gente aprende que nós não estamos sozinhos, e nós temos um guia, um orientador, alguém que vai nos aumentar a percepção a respeito do que devemos fazer. Quem é? O Espírito Santo. E esse Espírito, ele não somente vê aquilo que está acontecendo agora, mas ele também é Deus, e por isso ele tem percepção daquilo que vai acontecer daqui a anos. Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir a orientação do Espírito. E às vezes o Espírito Santo vai lhe dando orientação. Você até conversa com alguém e diz assim: o Espírito Santo já falou comigo isso, isso e isso. Mas eu vou seguir aquilo que eu estou vendo com o meu olho, e não aquilo que Deus está mostrando. E quebra a cara mais na frente. Porque não seguiu aquilo que a consciência, aquilo que a sua percepção determinou para a sua vida. O Espírito Santo aumenta a nossa percepção, tanto do presente como do futuro. Na Bíblia tem alguns dons interessantes. Discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é uma habilidade que o Espírito Santo nos dá
para que a gente perceba intenções de coração de pessoas. É o que acontece, por exemplo, com Jesus. De vez em quando ele estava conversando e diz a palavra assim, e sabendo Jesus o que ele tinha no coração, sabendo Jesus, quer dizer, o discernimento de espírito. O indivíduo estava com más intenções, fazia perguntas para tentar pegar Jesus em alguma coisa para depois o acusar. Mas o que Jesus fazia? Discernimento de espírito. Ele discernia o que o indivíduo tinha no coração e por conta disso, ele então tomava certas medidas. Existe essa percepção, que é sobrenatural. Há o discernimento de espírito no sentido de perceber que tem algum espírito por trás. Tem algum espírito maligno oprimindo a pessoa. E aí você tem então essa capacidade de percepção, um aumento da sua percepção. Nós poderíamos dizer que é um olho que vê o reino espiritual. Mas é importante a gente observar que percepção é algo que você desenvolve também. Você desenvolve. Tem o dom, que é o discernimento de espírito, mas tem o discernimento de espírito que é fruto da sua maturidade. Seu filho chega em casa, conta uma mentira e passa a mão na cabeça assim. Aí você diz, ó, o cacuete está a mão na cabeça. Está mentindo. Não é assim não? Seu marido, você faz uma pergunta para ele, ele vai responder e olha para o chão assim. Está desviando o olhar. Está mentindo. Acorda de manhã, o marido acorda de manhã, do jeito que ele levanta da cama, você diz, esse homem vai ter um dia ruim hoje. Acordou já estressado de manhã. A percepção que você vai desenvolvendo no decorrer da vida. Esse tipo de percepção você desenvolve com relação à fé também. Às vezes você vai, aí começa a ir para a casa de uma profetisa, e aí recebe lá umas profetadas, não anota. Profeta só tem que ser reconhecido como profeta quando acontece a profecia. Os irmãos sabiam disso? Sabiam, né? Aí o que você faz? A profetisa profetizou isso e aquilo. Você anota a profecia. Se acontecer, é profetiza. Se não acontecer, é falso profeta. É assim que funciona. E aí o que acontece? Você vai, profecia e profecia. E você fica assim com aquela sensação, tem alguma coisa errada aí. Mas aí, como é uma irmã que já tem um monte de irmãos que vão lá e recebe oração e ela fala para todo mundo, então você vai lá confiante. Daqui a pouco quebra a cara. Vai fazer negócio medido por profecia que não se cumpre, porque não foi Deus que mandou. E aí você quebra a cara. Depois de certo tempo, você começa a desenvolver essa percepção. Vou esperar Deus confirmar no meu coração. Eu me lembro que quando eu andei muito no meio do pentecostal, principalmente os meus primeiros 5 anos de convertido. E se eu fosse casar com todo mundo que já profetizaram, eu teria umas 4 esposas pelo menos. Vai no canto, ó fulano, Deus está mostrando que é essa a sua. Deus está mostrando que é aquela a sua. Aí vai em outro canto, é outra. Vai em outro canto, é outra. E aí a resposta que eu dava é, Deus está lhe mostrando, deixa Deus me mostrar. Porque Deus não vai falar só através do profeta, Deus vai falar com você. Então você espera Deus falar com você, porque às vezes o profeta está falando e você está com alguma coisa, você fica assim, alguma coisa não está muito bem. Eu me lembro de uma vez, levei uma irmã, amiga minha, para a igreja lá de Brotas, igreja presbiteriana de Brotas, para uma vigília. Foi antes do pastor Renato. E aí, chamei uma irmã. Ela levou mais 2 amigas, uma nova convertida. No meio da vigília, a nova convertida levantou e começou a falar em línguas e interpretar. E eu ficava observando, eu disse, Senhor, eu não quero ser incrédulo, mas tem alguma coisa errada aí. Fui para as escadas da igreja e fiquei lá orando. E a oração era só essa, Senhor, eu não quero ser incrédulo, mas eu sinto que não tem alguma coisa errada. E o pastor que estava lá, o pastor da igreja, na maior piedade, lá junto com a irmã e tal, e o outro irmão lá já estava tendo até interpretação da presbiteriana, e lá foi.
Depois que acabou, ministrou unção, derrubou um bocado de gente. Depois que acabou, os crentes começaram a ir embora. Sabe o que foi que essa irmã começou a fazer? Tirar sarro do povo que caiu e da reação das pessoas. E começou a fazer brincadeira mesmo, tirar sarro mesmo. Eu disse, já é o sinal de que alguma coisa não estava certa. Quando foi alguns dias depois, aquela mulher manifestou um demônio nela. Ela pegou um estilete e tentou cortar o próprio pescoço. E as irmãs que estavam por perto seguraram, tiveram que chamar alguém para expulsar os demônios dela. Expulsaram 7 demônios daquela mulher. Quer dizer, uma pessoa endemoniada diz que está falando em línguas, que está interpretando. Provavelmente eu não fui o único que fiquei com a pulga atrás da orelha, mas aí você fica com a pulga atrás da orelha, mas não quer passar por incrédulo. E aí vai lá e está lá endemoniada, botando a mão na sua cabeça para ministrar, ninguém sabe o quê. Então, essa capacidade de percepção Deus lhe deu. Então, se você não sente tranquilidade, não se atreva a fazer, porque pode ser que o Espírito Santo esteja lhe mostrando uma realidade que você ainda não está percebendo no dia a dia, no testemunho da pessoa. Mas o Espírito já lhe deu discernimento. Então aprenda isso. Alguns discernimentos você tem durante o tempo, por conta da sua maturidade, mas outros são específicos, porque Deus vai mostrar para você. É a capacidade de percepção da gente sendo aumentada, e você podendo enxergar aquilo que não se consegue enxergar apenas percebendo com os olhos. Os olhos são o espelho da mente. Então, se você... Nós vamos mudar aqui, em vez de olho, a capacidade de percepção vai orientar você e vai guiar a sua vida. De forma que você precisa viver de acordo com a sua consciência. É uma coisa interessante, um testemunho interessante, o de Lutero. Levaram Lutero, depois que ele se converteu, botou as teses na frente da igreja, levaram o homem lá para ser julgado. E ele resolveu ir. No caminho, ele começou a perceber que o povo estava apoiando ele. Quando ele chega lá, tinha vários nobres que estavam lá para apoiá-lo. E o homem que julgou ele disse, nós vamos fazer o seguinte, você nega tudo que você falou e você está perdoado. E ele falou uma coisa interessante, não posso, de forma alguma, fazer nada que vá contra a minha consciência, porque o justo vive por fé. E aí então, por conta dessa palavra, alguns homens pegarem arma e os que estavam do lado de Lutero pegarem arma também. Imagina aí como não era essa igreja, cheia de crente armado. E cada um pegou na sua arma e todo mundo aquietou. E foi assim que Lutero se livrou de ser morto naquele dia. Mas é interessante, eu não posso viver contra a minha consciência. Foi isso que me trouxe um grande despertamento mundial. Nós estamos aqui como fruto desse avivamento de Deus, porque um homem resolveu viver de acordo com a sua própria consciência. Se ele teve esse avivamento, você também pode experimentar esse avivamento. Se parar de viver contra a sua própria consciência. De forma que você vai consertando aquilo que precisa ser consertado. Vai percebendo aquilo que precisa ser mudado e vai, então, vivendo uma vida completamente diferente. Vai consertando a sua forma de namorar, a sua forma de negociar, a sua forma de lidar com os filhos, de lidar com a esposa, de lidar com o marido, de lidar com as pessoas, porque você não quer viver contra a sua própria consciência. Quando alguém lhe perguntar uma coisa, você fala a verdade, porque quando você mente, você fica contra a sua consciência. Fica com a consciência pesada. Eu não queria mentir, mas tive que mentir para não desagradar. A pessoa tem que aprender que perguntou para você, está perguntando a verdade. Não é para agradar, é para falar a verdade. E aí, então, você vai experimentando o avivamento que Deus tem para a sua vida. Capacidade de percepção é a primeira coisa que a gente observa aqui. Os olhos são o espelho da mente. Capacidade de percepção tem que guiar você. E essa era a grande dificuldade dos fariseus. Porque aqueles homens ensinavam coisas certas. Jesus chega, inclusive, a dizer para
para os discípulos: vocês façam tudo o que eles ensinam para vocês, mas não sigam o caminho deles. Eles ensinavam certo e praticavam errado. Por conta disso, eram guias cegos, porque não conseguiam enxergar que aquele tipo de conduta iria levá-los ao precipício. Então, ensino certo, pratico certo, e assim nós vamos vivendo. Segunda coisa que nós vamos observar no texto: Jesus adverte sobre o perigo de que a luz de alguém possa, na verdade, ser trevas. Que é a grande dificuldade de alguém muito religioso. Ele está ali na religião dele. Essa semana, Beatriz, falando de um rapaz, o pai da menina é muito católico e o rapaz se converteu. E o pai lá foi ter uma conversa com ele. Não quero que você se aproxime da minha filha, porque eu sirvo a outro Deus. Ele até está certo, ele serve a outro Deus mesmo. E lá em casa não vai ter dois deuses. E foi assim a conversa desse homem. Muito católico, até lê a Bíblia, mas não conhece as Escrituras, porque ele é religioso. E essa é uma grande diferença. O indivíduo pode ser religioso até numa religião considerada cristã e não ser cristão. Aí nós olhamos para os católicos e dizemos: isso é verdade. Mas o indivíduo pode até ser evangélico e também não ser cristão. Pode fazer parte da nossa igreja aqui e ser apenas um religioso que vai para a igreja e volta, vai para a igreja e volta, e aquilo que ele aprende dentro da instituição não tem nenhum efeito na vida dele prática. E esse é o grande perigo do indivíduo achar que porque ele é religioso, ele está salvo. De porque ele faz a mesma coisa que todos os outros fazem, ele está salvo. Porque ele sabe orar, ele está salvo. Porque ele conhece a doutrina da salvação, ele está salvo. E na verdade, não é bem assim. Não é o fato de um indivíduo ser religioso que faz dele salvo. E é o que Jesus tenta falar para esses homens. A luz que eles achavam que existia, não existia. E eles estavam enganados. Você não foi chamado para ser um religioso dentro de uma instituição religiosa. Você participa da instituição religiosa para ser edificado espiritualmente. Mas o participar da instituição religiosa não salva ninguém. Não é garantia de salvação. O ser filho de também pessoas que são salvas também não é garantia de salvação. Você precisa ter a sua própria experiência de salvação. É isso que a Bíblia nos ensina. E aqui nós encontramos algumas coisas interessantes. Luz, aqui, pode ser luz no sentido de entendimento, de conhecimento. O indivíduo aprendeu errado. Aprendeu errado. É o que acontece com alguns católicos que são bem comprometidos, aprenderam errado. E aí o indivíduo fica ali o tempo todo, dando manutenção à religião, mas não desenvolve a espiritualidade como deveria. E vai a cada dia se afundando mais, porque aprendeu errado. A luz que ele aprendeu é uma luz enganosa, porque na verdade é treva. Então a luz pode ser enganosa, é o que Jesus está dizendo. A luz também pode ser no sentido de discernimento. É um indivíduo que tem um discernimento equivocado. E a luz dele, na verdade, não é luz coisa nenhuma, é trevas. A luz também pode ser, referência deve ser a palavra de Deus e não a tradição dos homens. No caso aqui, como nós devemos combater essa falta de luz. Luz é o que você aprende da palavra. É o que você entende corretamente a respeito do ensinamento da palavra. À medida que você vai lendo essa palavra aí, você vai ter o potencial para andar na luz. Porque ela só é luz, como já foi dito aqui no início, quando você pratica. Porque quando você não pratica, ela é a lei que lhe condena. Então você lê e não pratica, está apenas aprendendo sobre os motivos da sua condenação. Porque para aquele que não observa a palavra, ela é apenas a lei, que vai condenar o indivíduo. E para aquele que observa, ela é fonte de vida e de luz e de bênção. É assim que funciona. E aí o que a gente observa é que
nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento das Escrituras. É por isso que você precisa ler a palavra. É por isso que você precisa melhorar o seu discernimento doutrinário, para que você não seja enganado por uns pregadores que vão na televisão tentar arrancar dinheiro das pessoas. Para você não ser enganado, trocando a bênção que é de graça, que Deus dá de graça, por instrumentos mágicos que são vendidos por pastores que se acham uma espécie de encantadores de objetos. Vai impor nas mãos e dizendo que a unção está passando por objeto. E aí então você vai lá e compra os objetos. Outro dia tinha água sendo vendida, água mineral sendo vendida a R$100 o garrafão de 20 litros. A gente compra aqui por 10, por R$8. Vendendo a 100, esse indivíduo sabe ganhar dinheiro. É igual o fariseu aqui da época de Jesus. E nós vamos sendo enganados, porque não conhecemos as Escrituras. Nós precisamos adquirir conhecimento, para que a luz que existe em nós não seja enganosa, não seja trevas, para a glória de Deus. Vamos desenvolver então o nosso conhecimento das Escrituras. O que pode manifestar uma luz enganosa? Olha só o que é que Jesus fala aqui a respeito da luz enganosa. Legalismo pode ser uma luz enganosa. Versículo 38, 39 e 40. Diz o seguinte: o Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Olha só que coisa interessante. Esse pessoal aqui se preocupa com o ritual. Ele se preocupa com a forma de fazer as coisas na estrutura religiosa. Mas isso não tem efeito nenhum em relação à vida deles. Isso pode acontecer conosco. Um zelo, cântico tem que ser cantado de forma correta, não pode desafinar. E aí você vai criando regras e regras e regras. A liturgia fica aquela beleza, mas a vida de quem está cantando, um lixo. Certa vez, lá em Isaías, Deus diz o seguinte: vocês trazem o melhor para o templo, o melhor incenso do mundo vocês fazem e trazem para o templo. Mas quando vocês levantam as mãos, eu vejo elas cheias de sangue, injustiça. Aí Jeremias chega a dizer: vocês estão pensando que a minha casa é covil dos salteadores? Porque está tudo bonitinho dentro do templo, mas as pessoas que estão dentro do templo estão com a vida toda torta. Esse é o espírito legalista. Ele é alguém que vive na lei, dentro das liturgias, mas quando é para a prática, para o dia a dia, para praticar aquilo que se aprende no dia a dia, nos negócios, em casa, não pratica nada. A preocupação é de ter uma religião que expresse uma liturgia bonita, que expresse aquilo que é a palavra, mas a transferência aqui para a religião e para a liturgia de coisas que não deveriam ser transferidas. Logo, nós temos aqui o legalismo como uma luz enganosa. Você tem que ter zelo pelo que vai fazer? Tem que ter. Mas quando é só esse zelinho com liturgias, com rituais, então é de se preocupar, porque aí é aonde vive o legalista. Vive apenas dentro do legalismo que convém, do ritual. Uma outra coisa interessante que Jesus fala aí no versículo 41, falta de misericórdia para com o próximo. É outro engano da gente. É o indivíduo que vai para a igreja, lê a Bíblia, e aí na hora que alguém precisa dele, o que é que ele faz? Vou orar por você. Será que a pessoa está precisando de oração? Não é de pão, não? Será que a pessoa não está precisando daquele chinelo que você não usa mais, mas que presta para usar? Ou daquelas roupas que você não usa, mas que presta para usar? E que o indivíduo está precisando. Ele não está precisando de oração, ele está precisando de roupa. Então, o que é que você faz? Vou orar por você. É a coisa mais
é a forma mais fácil que os crentes têm de se esquivar de envolvimento pessoal com a necessidade dos outros. Vou orar. E às vezes nem ora. Vai embora, esquece, acabou. O que a gente observa é falta de misericórdia. Gente que não se coloca no lugar daquele que necessita. Tem uma religiosidade extremamente superficial. Porque quando Jesus vai resumir a lei, o que é que ele diz? Ama a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente então diz, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas não pratico nada do que Ele manda. E eu amo o próximo como a mim mesmo, mas também não faço nada pelo próximo. E aí se torna uma luz enganosa, porque eu sou apenas um religioso sem salvação, sem piedade. Versículo 42. Versículo 42 diz assim: mas ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha só, essa aqui é a religiosidade da conveniência. Os irmãos já viram isso? Quando é conveniente, eu sou piedoso. Quando não é conveniente, eu não sou piedoso. Já viu irmãos dizendo assim, esse braço aqui não é crente não. Já ouviu alguém falando assim? Eu sou crente, mas esse braço aqui não é não. Então se o braço não é crente, vai arrastar ele para a descrença também. Praticar só o que é conveniente. A vida cristã não é assim. A gente precisa praticar a palavra. E à medida que você vai aprendendo a palavra, você vai se comprometendo em mudar mais coisas da sua vida. E não ficar vivendo só de conveniência. Porque senão você não passa do perfil desses homens aqui. Uma outra coisa interessante que ele coloca aqui, no versículo 43. Uma fé de status. Versículo 43. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Saudação na praça e primeira cadeira na sinagoga. O indivíduo gosta de status dentro da estrutura religiosa. É só para isso que ele vive. Ele não entrou dentro da estrutura para desenvolver espiritualidade. Ele entrou dentro da estrutura para desenvolver status. Porque vai dar status para ele. É o indivíduo que pensa assim, eu sou um profissional em tal área, e na igreja tal tem uma quantidade imensa de gente, e aquelas pessoas podem ser futuros clientes. Então eu vou começar a frequentar aquela igreja, para poder criar laços com esses grupos que podem ser meus clientes. E aí o indivíduo está aqui, todo piedoso, mas na verdade o que ele está interessado é na clientela que ele vai desenvolver. E assim por diante. Não importa qual seja a motivação, se a sua motivação não é crescer espiritualmente, ela está errada e você precisa corrigir. Se é porque está atrás das meninas da igreja, ou dos rapazes da igreja, ou atrás de clientela, ou vem para a igreja apenas porque quer participar de um grupo que possa lhe dar algum status, a motivação está errada e isso precisa ser corrigido. Se quebrantar diante de Deus, não vá para outra igreja não, fica aqui mesmo. Mas se quebrante diante de Deus e comece a desenvolver a motivação certa para estar aqui, para que você possa crescer espiritualmente e não adoecer espiritualmente no decorrer da vida. Senão você se torna um crente velho na igreja, mas doente, que não se desenvolve. E vai vendo pessoas crescendo espiritualmente e você não cresce, porque a motivação está errada. Esses homens buscavam a religião como forma de desenvolver status e não espiritualidade. E isso é uma luz enganosa que vai levar o indivíduo para as trevas. Uma outra coisa interessante que Jesus fala aqui. Versículo 44. Olha só. Versículo 44 diz assim: ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem a saber. No contexto judaico, o lugar que se enterrava alguém era um lugar impuro. Logo, se você enterrasse alguém pelo caminho, pelas estradas, e alguém passasse por cima,
Na mente do judeu, ele estava impuro. O voto de Nazireu, por exemplo, o que fazia o voto não podia ter contato com animal morto nem com pessoa morta, que foi o que Sansão fez. Tocou lá no animal morto, quebrou o voto que tinha feito. Mas é interessante que dentro desse contexto, Jesus diz: olha, vocês são como um cadáver que é colocado escondido, e a pessoa passa por cima e se torna impuro, por influência de vocês, sem saber que está impuro. O estilo de vida vai impregnando outros, vai vivendo essa vidinha de religioso, e depois traz a família para a igreja, e a família fica do mesmo jeito que o indivíduo que está trazendo, por causa da influência. Aí entra em grupos dentro da igreja, e em vez de desenvolver o grupo, faz deixar mais frio o pessoal, porque o objetivo ali não é buscar Deus, e aí acaba influenciando outros. É o que Jesus está falando para eles: vocês estão influenciando as pessoas, e elas, sem saber, estão ficando impuras diante de Deus. É a outra característica aqui dessa luz enganosa. Uma outra lição que a gente aprende, versículos 45. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo, estas coisas também nos ofendes a nós outros. E aqui a gente tem outra lição interessante: entender a correção de Deus como ofensa. Você já viu aquele tipo de gente que você tem assim, você precisa falar para ela porque você está vendo que a pessoa está errada, mas você diz: olha, na hora que eu falar, aquela pessoa vai explodir de ira, porque a correção é vista por ela como ofensa. Agora você encontra alguém que quer crescer espiritualmente, não é diferente? O indivíduo quer crescer espiritualmente, aí você chega lá e diz: irmãozinho, o irmão está errando nisso e nisso, eu vi o irmão brigando ali, gritando ali na loja, o irmão não pode fazer isso. Vou tentar me controlar, meu irmão. E aí então, veja, a correção para quem quer crescer é motivo de satisfação. A pessoa vê que você se preocupa com ela, mas para o outro que não quer crescer, é um sentimento de ofensa que vem no coração, porque você descobriu o que ele esconde. Basicamente isso. Ele faz aquilo às escondidas para não ser visto, e aí você viu, você vai lá e fala, e é como pegar um cachorro pelas orelhas, leva um bocado de mordida. Essa é a luz enganosa do religioso que não quer crescer. Jesus ainda fala outra coisa interessante aqui no nosso texto, no versículo 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. E aí a gente aprende outra coisa: ensina uma coisa e vive outra. Ensinar uma coisa e viver outra é uma luz enganosa, porque você ensina o certo, mas vive o errado. Você fala, e é interessante, às vezes o indivíduo está lá todo deprimido, e isso acontece com muita frequência. Está lá todo deprimido porque está passando por alguma crise. Aí o outro irmão começa a passar por crise, e ele começa a falar como se ele nunca ficasse deprimido na vida. Isso é falta de fé, é porque você não tem fé e tal, e começa com aquela lição de moral. Não entende que cada um tem a sua própria experiência de absorver a situação difícil que está passando. Eu, por exemplo, quando passo por uma situação difícil, eu começo a falar. Aí, lá em Salvador, tinha uma pessoa que eu falava, quando eu falava, começava a me dar lição de moral. Eu disse: olha, aí você não está me ajudando. Só preciso ouvir, eu preciso desabafar. Não é ouvir lição de moral, porque o que você está falando eu já sei, mas eu preciso botar para fora, então deixa eu acabar de falar. E aí a pessoa ficava quieta, porque às vezes é isso que funciona, você botar para fora.
Mas o grande problema do moralista é que ele fala como se ele não praticasse, como se ele não passasse pelas crises, pelas dificuldades. E o grande problema desses intérpretes da lei é que eles eram exímios para poder botar aquilo que precisava ser colocado, mas eles mesmos não faziam nada. Era só ensinar para os outros. E a gente tem que viver uma vida diferente disso, porque senão é uma luz enganosa. Outra característica da luz enganosa: aprovar com cumplicidade o que é mal. E aqui é interessante, você pode ser cúmplice fazendo junto, e você pode ser cúmplice dando a ideia, e você pode ser cúmplice não fazendo nada para impedir. É o que a gente pode observar por cumplicidade. Você está vendo um indivíduo roubando a casa do vizinho, e aí você cruza o braço e fica lá, não vou me envolver. E aí fica lá. Agiu com cumplicidade, porque você podia evitar que o vizinho tomasse aquele prejuízo. E não fez nada. Então, é uma espécie de cumplicidade. Mas digamos que você estava lá por perto e disse assim, sabia que o indivíduo era ladrão e falou assim: fulano, tu sabia que o meu vizinho viajou, vai passar uns 3 dias fora, não tem nada lá, e o cachorro que ele botou lá é manso. Deu a ideia, cumpre-se do mesmo jeito. E aí então você viu o fulano pulando o muro e disse: ei fulano, vou te dar uma mãozinha aí, que eu estou interessado numa televisão que ele tem aí dentro, e pula junto. Cumpre-se do mesmo jeito. Então a cumplicidade a gente tem por diversas formas, e a omissão é uma forma de cumplicidade, e a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente acha que porque eu não me envolvo, eu não tenho nada a ver, não sofro nenhuma consequência, e espiritualmente sofre, porque você vai desenvolvendo a capacidade de ver a necessidade sem fazer nada para resolver. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a grande dificuldade desses homens era isso também, uma cumplicidade com o que era mal. E aí Jesus fala aqui dos profetas que foram mortos antes, e eles agora estavam arrumando os túmulos dos profetas, mas tinha um profeta na frente deles, profetizando. E o que é que eles estavam fazendo? Planejando matá-lo, como os pais deles fizeram com os outros profetas. Logo, cumplicidade com o que os pais fizeram. E a gente precisa entender que cumplicidade, então, é algo que muitas vezes esvazia a nossa espiritualidade. 52. Usar o conhecimento para distorcer o sentido da palavra. Olha só o que diz no 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes, impedistes os que estavam entrando. Pegaram a chave da ciência, a chave do conhecimento, distorceram, ensinaram errado, e um monte de gente vai para o inferno. E eles também vão ser responsabilizados por isso. É outra luz enganosa. Outro dia, conversando com uma amiga, não era nem amiga, eu estava pegando um táxi, e tinha uma moça falando: porque o pastor mandou fazer isso, fazer aquilo. Eu disse: olha, ele está mandando você fazer coisa errada, não faça isso não. Mas ele é um pastor. Eu disse: mas está mandando você fazer coisa errada. Ele não tem autoridade sobre a Bíblia, ele tem que ensinar a Bíblia certa. Se ele está ensinando errado, ele não tem autoridade nenhuma sobre sua vida. Não reconheça a autoridade de quem não está ensinando a Bíblia corretamente, porque a autoridade não é do cargo que o indivíduo assume, não é da liturgia que foi feita para ele assumir o cargo. A autoridade é a Bíblia, ela é a autoridade. Se ensina certo, você obedece; se não ensina certo, você não obedece. E aí o que a gente observa no texto é justamente essa capacidade de distorção da palavra. Não entra e nem deixa os outros entrarem, porque os outros estão guiados por eles. Então, aprenda mais isso. Tome cuidado com gente que não tem luz, que são trevas,
para que essas trevas que parecem luz não venham enganar você. Por último, tudo isso se resume em opor-se ao reino de Deus. Veja aí o que é que diz no versículo 53 em diante. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Aqui então, a natureza desses indivíduos é revelada. Aquilo que eles têm na alma, as motivações do coração, vai sendo revelado. O objetivo deles era oposição ao reino. Quando o reino não atendia aquilo que convinha a eles. Quer ver como é? Se eles não mudariam de ideia, Jesus chegasse lá na casa desses homens e começasse a dizer: Deus está me mostrando que você é um homem espiritual e que você vai ganhar uma bênção e que o cavalo do ano vai ser o seu. Aí olhava para o outro e disse: Deus está me mostrando que a sua vaca vai ganhar do concurso da melhor vaca daqui da região. Aí olhasse para o outro e disse: Deus está me mostrando que você está passando por muita dificuldade, mas a mão do Senhor está com você para lhe ajudar. Um monte de gente precisando de correção e Jesus entrasse lá para falar isso. Você acha que eles iam estar aqui reunidos para fazer alguma coisa contra Jesus? De forma alguma, porque era isso que eles queriam. Mas o que Jesus veio foi para corrigir. E aí o que é que eles fazem? O reino de Deus se manifesta em luz no meio das trevas daqueles homens, e eles não aceitam luz, porque a luz deles é trevas, é uma luz enganosa. E aí diante da luz se levantam como as trevas se levantam, para tentar destruir a luz que se manifesta através de Jesus. É assim que o mundo vive. E é assim, dentro desse testemunho de Cristo, que nós precisamos andar. Nós somos cidadãos do reino, somos luz, então vamos brilhar como luz, onde quer que estejamos, e vamos evitar luzes enganosas, uma religiosidade de fachada, um cristianismo que não serve para nada. Vamos evitar isso, para que nós possamos crescer espiritualmente de forma adequada. Você está buscando crescer espiritualmente, então deixe de ser um religioso hipócrita e falso, para crescer diante de Deus, para desenvolver-se diante de Deus, e pare de andar contra a sua própria consciência, porque Deus já tem lhe mostrado muita coisa que você precisa mudar. Então comece a mudar, para que você possa se desenvolver. Amém, queridos? Essa é a meditação que eu trouxe para as nossas vidas hoje. Nós vamos levantar e vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. E o Senhor é aquele que nos conhece como nós realmente somos. O Senhor conhece, Senhor Deus, toda a luz que temos, todo o brilho que existe em nossa alma. E o Senhor conhece também todas as trevas que passam em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente. O Senhor sabe, Senhor Deus, do nosso comportamento, como só o Senhor pode discernir. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos visite, Senhor. Nos dê discernimento a respeito daquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Nos dá, Senhor Deus, a capacidade de ver a verdade a respeito de nós mesmos. Temos visto a verdade a respeito dos outros, queremos ver a respeito de nós mesmos. Por isso nos dá discernimento sobre nós, sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que precisa ser mudado. E nos dá poder espiritual, Senhor Deus, para vivermos a Tua palavra de forma correta, para sermos cristãos, para sermos luz aonde quer que estejamos, para deixarmos, Senhor Deus, de vivermos de forma omissa diante da necessidade das pessoas que estão indo para o inferno. Nos ajuda, Senhor, a confrontar o mal nessa cidade. Nos ajuda, Senhor Deus, para que nós tenhamos as habilidades necessárias para contribuir para que essa cidade se torne uma cidade melhor, mais santa, mais íntegra na Tua presença. Nos ajuda, ó Deus, para que possamos ser luz
para o nosso vizinho, para o nosso familiar, para as pessoas que convivem conosco, ali onde trabalhamos, que possamos ser fonte de vida espiritualmente para eles, que possamos, ó Pai, ser instrumento de salvação para aqueles que estão à nossa volta. Nos ajuda, Senhor, nos tira do buraco, nos tira, Senhor Deus, das trevas, da inutilidade do status religioso e nos conduz a uma vida de crescimento espiritual em Tua presença. Nos dá olhos para ver e ouvidos para ouvir e coração para entender com o coração, nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos e andar na Tua presença em santidade. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor, espalhada em toda a terra. Amém.